Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí, mais uma live hoje. Vamos aguardar aí o Careca para a gente começar o bate-papo. E aí, ó, vários alunos aí entrando, bacana. Lazinho, tudo bem? Fernandinho já tá com uma lista aí de perguntas pro cabeça, viu? Atila, boa noite. Beleza? Clarinha. Ô, Pretinho, hoje você entrou, é? Aposto que já tá com as coisas prontas pra falar pro cabeça aí, né? Aí, ele está online. E aí, aí, ó. Essa camisa aí é show, essa camisa é show, ó. Poucos tem, hein? Guarde bem. Olha, dos clubes que joguei, a única que eu guardei foi essa aqui, ó. E aí, Fabinho, tudo bem? Como é que você tá, Dulce? Tudo bom? Joia? Tudo bem, tudo jóia. Prazer aí, né? Tá participando desse bate-papo aí. Ainda bem que os amigos não podem falar nada, né? Você imagina se pudesse falar, né, na live, né? Imagina. Ah, o Gaiteiro, o Dandy, Fernandinho, até o Marquete tá aí, ó. Então não ia deixar você sossegado. Então, exatamente, cara. Ainda bem que não pode nem conversar. Era bom excluir alguns aqui da live, que era até melhor, viu? Vou começar o nosso bate-papo de hoje aí, ó. Para os alunos do FUT que não conhecem tanto, hoje nosso bate-papo é com o Fábio. Ele é daqui de Itapeva, Fábio Maranhão, mas ele é daqui de Itapeva. E conhecido por todos nós aqui em Itapeva como Dulce. Ele vai contar um pouquinho da onde veio esse apelido. Mas quando ele foi embora, ele vai contar da onde que ele foi jogar, tudo mais. Ele ficou conhecido aí no mundo de futebol como Careca. Embora não tenha nada de careca aí, mas ficou conhecido como Careca, né? Vai contar também essas histórias, tem que contar de onde surgiu. O Fernandinho ontem contou a história do Botijão, né? Então, hoje você vai ter que contar essas histórias pra gente aí. Pô, legal, Fábio, legal. Eu tô, né, bem feliz aí com o seu convite, né, de participar, de contar um pouquinho da minha história aí para essa rapaziada que tá começando, a sua escolinha também que tem feito um sucesso aí. Eu tô vendo que não é só em Itapeva, né? Itapeva se dá uma expandida pelo mundo aí. Todo mundo já conhece a sua escolinha. E na verdade você está dando uma sequência muito legal nisso aí que o Quirino começou lá atrás, né? Com a gente. O próprio seu pai também incentivou muito isso. Então, enfim, eu fico feliz de você ter dado continuidade, em dar oportunidade para essa rapaziada que tá sonhando, né, em ser jogador de futebol, enfim. Bem legal, parabéns aí pelo seu trabalho, pela família linda que você tem aí. E vamos lá. Obrigado, É, cabeça. Bom, Vou contar um pouquinho da. vários amigos. Como diz o Marquete aí, até o padre, o Vitão tá lá na Espanha, lá tá entrando online. Eu acho que botou as crianças para dormir mais cedo hoje, 1 hora da manhã na Espanha, ele tá acordado para te prestigiar. Você acha que ele não iria vir aqui me prestigiar, cara? Pô, eu não tinha nem dúvida, né? Eu que não pude entrar hoje. Hoje eu pedi uma dispensa um pouquinho do meu trabalho, todo mundo sabe que eu trabalho em hospital. Então eu pedi um pouquinho para sair mais cedo, porque devido a essa situação difícil que nós estamos passando aí, mas com certeza, amigos, vou contar um pouquinho da minha história. E vamos lá, Fabinho, vamos lá, vamos contar um pouquinho da nossa Vamos lá. história aí para a galera aí. Vamos lá, careca. Primeiro para a molecada entender, conte um pouquinho de quando você treinava aqui em Itapeva com o Quirino, né? E onde tudo começou aqui. E como que foi a sua saída daqui de Itapeva?
para onde você foi jogar, para onde, como que... Porque tem bastante meninos que estão te acompanhando aí, que estão nesse, além do sonho, né? Então, torcem por essa oportunidade. Então, conte para eles aí como é que foi, como é que sucedeu esse começo da sua vida no futebol. Bom, eu na verdade, eu não sou de Itapeva, né? Eu sou de Timburi. Bom dizer isso porque tem umas pessoas que estão aqui e não vão me xingar depois. Eu vim de Timburi para Itapeva, na qual o meu primo, na época, o Samuel, me apresentou o Quirino, né? Que era lá na CM ainda, a gente treinava lá. E eu comecei a treinar, enfim. Mas eu treinava mais porque eu gostava de futebol, que eu gostava de jogar futebol. Não tinha nenhuma intenção de ser jogador de futebol, né? E a gente começou a treinar e as oportunidades não surgiam para mim de uma situação que tanto que o Fernandinho que veio com você ontem aí teve a oportunidade de ir para o São Paulo, daí veio o Fábio, né, que foi para o São Paulo e eu continuava treinando. E aí apareceu para mim o Rio Branco de Americana, né? O Rio Americana através do meu tio que abriu essa oportunidade, conhecia um parente que tinha um contato no Rio Branco, né? Era uma indicação. E aí eu tive essa oportunidade de ir pro Rio Branco. Enfim, começou a minha carreira. Mas o que é mais legal disso tudo, Fábio, que a gente pode, até para essa molecada que está começando agora, falar da importância que tem a escolinha, né? Eu falo isso eu parei de jogar faz 10 anos, né? E até hoje eu comento com as pessoas a importância que o Quirino teve na época e hoje você tem aí, que é super importante você ter uma base, né? Dentro do futebol. Para quem conhece futebol, como você conhece, como o Quirino conhece, de passar alguma coisa para esses atletas aí que estão na escola e estão começando. Porque é difícil você chegar num clube sem uma noção, né? Porque as pessoas que já estão no clube já têm uma noção, não é do que é o futebol, é de você bater numa bola, de você ter um domínio, de você ter uma proteção. É o trabalho que você faz aí junto com a sua equipe, entendeu? Eu acho que é super importante. Eu acho que isso que me deu uma base tremenda para eu chegar no Rio Branco e conseguir desempenhar o meu futebol, entendeu? Que eu não cheguei totalmente sem noção nenhuma. Eu já cheguei com um pouco de noção, isso me ajudou muito. Então, esse trabalho que você faz aí, que eu acho que provavelmente seja o único na região que faça esse tipo de trabalho, que tem um conhecimento, ele é super importante para essa molecada nova que está começando aí em Itapeva, entendeu? Sem sombra de dúvidas, eu concordo plenamente com você. Todo o trabalho que o Quirino sempre fez, né, a vida toda conosco e faz até hoje, obviamente, que é a parte técnica. Porque quando você chega num clube, aquele jogador é bom taticamente, mas cada treinador tem um estilo, cada treinador tem uma mentalidade. Assim como tem vários amigos nossos, treinadores que estão acompanhando aí, vão concordar com a gente. O Paulo de Sorocaba, o João lá de São Paulo. Então, eles vão concordar que cada treinador tem um estilo. Às vezes, você pode ser um marcador muito bom, mas o treinador está buscando outro jogador, outro estilo. Mas o que vai ser o diferente? É exatamente a sua técnica, exatamente esse seu feeling do toque na bola, né? Eu acho que esse é o diferencial mesmo. E conta pra gente, aproveitando esse gancho, você foi o primeiro clube que você cresceu dentro do Rio Branco. E como é que foi a sua vivência lá, onde você morou lá no clube? Quem que historicamente você jogou aí, conheceu? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, na verdade, até tomando um pouquinho em cima da sua pergunta, o que é importante para quem está começando
é você ter uma persistência. Eu acho que eu só fui atleta, eu só consegui o que eu consegui ser um atleta profissional porque eu fui persistente. E eu vou falar para você uma coisa, viu, cara? Eu era o cara mais ruim que tinha no time do Quirino, cara. Mas só que eu era o mais determinado de todos ali. Tinha o Fernandinho, que jogava muito, tinha o Flávio, tinha o Pilsen na época. Só que os caras eram tudo preguiçosos, né? Na verdade, o mais dedicado era eu. Então, por isso acho que eu cheguei a ser jogador de futebol. Mas os caras jogavam muito, muito. Era muito melhor do que eu. É um pouco de brincadeira, mas é verdade isso aí, viu, Fábio? Mas em relação ao Rio Branco, cara, eu morei, na verdade, eu tive o prazer de morar embaixo da arquibancada, cara, que essa acho que foi a fase mais gostosa da minha vida. Os caras falam que, assim, é uma fase bem gostosa, né? Que na verdade, você convive com pessoas, é gostoso agora falando pra você, que na época era ruim pra caramba, né? Era ruim pra caramba, porque, poxa, pernilongo, poxa, era um monte de coisa que você sofria, mas você vendo agora as coisas, é bem legal você fazer. Mudou muita coisa, né, hoje, futebol, né? Mas quando eu cheguei no Rio Branco, eu tinha um quarto que morava eu e mais 4 pessoas, né? Inclusive, eu cheguei, depois de um ano, chegou o Marco Senna. Marco Senna, que todo mundo conhece, que mora na Espanha, né? É amigo do padre, do Henrique. Pra molecada nova aí, ó, pra molecada nova, o Marcos Senna jogou, inclusive, pra seleção espanhola, né? Ele se naturalizou, acabou jogando, representando a seleção da Espanha. Exatamente. Daí o jogo daí tinha o Marcos Assunção, que jogou na seleção brasileira, jogou no Santos, né? Aí veio o Sandro Hiroshi, que jogou no São Paulo, né? Aí que eu morei mesmo, né? Foram essas pessoas. Aí quem que conheci, daí chegou um pouco mais tarde o Marcelinho Paraíba, né? Que morou no mesmo alojamento um pouco mais tarde. E veio o Pena. O Pena, quem não conhece, foi um centroavante que jogou no Palmeiras. Então esse era o nosso time. E toda essa galera aí, no começo, sofreu um pouquinho, morou embaixo da arquibancada. Mas assim, é bom que hoje mudou muita coisa, né? Hoje é embaixo da arquibancada, mas hoje tem ar-condicionado, tem um monte de coisa boa que oferece pro pessoal. Mas acho que foi uma fase muito gostosa da minha vida, sabe? Onde eu fiz grandes amigos. Sandiroche, inclusive, é um grande amigo meu, que até hoje eu tenho contato com ele. Aí tem outros que a gente faz dentro do futebol que não é muito famoso, né, Fábio? Que faz parte da vida, né? Mas a gente já vai chegar para os outros clubes, onde você teve algumas conquistas. Aí o pessoal já comentou aí também, você vai contar mais para frente, contar aí do Dunga do ABC, foi conhecido como Dunga do ABC e tudo mais. Mas, primeiro de tudo, conta a história do Fusca aí, né? Conta a história do Fusca. Poxa vida, eu sabia que essa história, cara, ela ia ter que aparecer. Eu sei que não foi coisa sua, né? Com certeza. Foi coisa de amizade, mas a história do Fusca, cara, foi uma situação muito inusitada na minha vida, né? Só que eu não vou ficar citando nomes, lógico, nem tem porquê. Eu ganhava, na verdade, na época do Rio Branco, eu estava subindo profissional em 97. E eu tinha ganhado um Fusca. Era um Fusca 69, antigo, bonito e tal. Bem. Só que aí o que aconteceu? O meu namorado, na época, eu ganhava R$ 120 por mês. Era uma ajuda de custo, né? E nesse, e nesses R$ 120 por mês, eu falei, pô, vamos comer uma pizza, né? Vamos lá. Só que como o dinheiro era contado no mês, você ia lá torcendo para a pessoa pegar uma calabresa que era mais barata. Tipo assim, na verdade, na época eu tinha que. Em uma hora, eu fiquei tomando um copo de coca. Você imagina, a coca ficou aguada e estava lá. E a menina que estava do meu lado, ela, pô, tomando 3 sucos de laranja. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não vai acabar isso nunca. Eu falei, meu Jesus amado, essa menina tomar agora vai acabar tudo meus R$ 120. Você que fez a conta, deu a conta lá, a conta ficou em R$ 80. Eu falei, puxa, eu tenho R$ 40 para passar o mês, só vai comprar o sabonete e o shampoo.
ferrou, não tem mais como. Falei, meu, ferrou. Só que aí que aconteceu? Eu, umas dessas, fui embora pra casa dela tal, e eu não tinha dado nenhum beijo na época, nem nada, beijo nenhum. Falei, pai, como que eu vou fazer agora pra beijar essa moça, né, cara? R$ 80, dá um beijo, né? Só que aí tinha uma subida, e chegando na casa dela, tinha uma subida, né? E pra quem já teve um Fusca, já sabe que eu vou falar. Eu engatei a segunda, só que o Fusca ia morrer, pediu a primeira, qual eu fui colocar a primeira? O Fusca deu um tranco, e quando deu um tranco, o banco do lado era encaixado. E aí o que aconteceu? Quando deu esse tranco, a menina, o banco subiu. No que subiu, cara, o vestido da moça veio parar no pescoço. Eu falei, cara do céu, o que aconteceu? Quase que caiu. Aí eu soltei a da direção, peguei o banco, e aí puxei, no que eu puxei o banco, o carro ia dar no meio do desquintulho, cara, no lado, né? Eu peguei, tirei a mão da moça, peguei o carro e joguei de novo pra pista. Quer dizer, chegamos na frente da casa dela, falando, não, deixa aí para outro dia, outra hora, tal, não foi legal, tal. Quer dizer, enfim, gastei meu dinheiro, não dei nenhum beijo, e aí fui embora, e aí falei, pô, e ainda fiquei bravo com o carro, fiquei, pô, meti o pé no pneu do Fusca, o Fusca me deixou na mão, cara. E aí mais pra frente, depois de 2 anos, depois de muitas histórias com esse Fusca, eu vendi pro Marcelinho Paraíba, né, que jogava comigo, que jogou na seleção, tudo. Eu vendi. Aí o pai dele levou para Paraíba, né, esse Fusca. Eu só sei que depois de uma semana com o Fusca, o pai dele quebrou o Fusca inteirinho num poste. Cara. Aí eu fiquei, puxa, muito chateado com essa história. Mas essa história aí, todos os meus amigos gostam que eu conte, cara. Principalmente os mais corneta, né, o Fabio, que você conhece muito, né, cara? Não, foi a primeira coisa que o Henrique, na hora que entrou aí, primeira coisa que o Henrique já escreveu. Pede a história do Fusca, primeira coisa dele. Eu sabia que ele ia contar. Eu sabia, rapaz, eu vim preparado para contar essa história, cara, porque eu sabia que essa história ia ter que rolar aí, viu, cara? Eu falei assim, pô, essa live vai ser mais famosa que o Boteco do Gustavo Lima, viu? Essa live aqui. O Dulce, conta pra gente, depois do Rio Branco, como é que foi sua passagem pelo futebol aí? Porque você, aí, pra molecada de hoje, eles não têm noção de que o Rio Branco, naquela época, era um time era uma das categorias de base muito forte, né? Além de todos esses jogadores que você já comentou aí, que chegaram à seleção brasileira, seleção da Espanha, São Paulo, Santos, campeão, enfim, era uma base muito, muito forte. Né? Hoje o Rio Branco não está tão bem assim, mas antes era. E ali foi uma vitrine muito grande para você. E aí começou a sua carreira como jogador. E aí conte pra gente aí. Bom, para ter uma noção do futebol atual hoje, o Rio Branco hoje, com aquela equipe que tinha, né, com aquela equipe que tinha, hoje facilmente estaria disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E na época era o principal, na verdade o interior era a principal fonte dos clubes, né, tradicionais, Corinthians, São Paulo, enfim. Mas a minha trajetória do Rio Branco, Fábio, eu fui pro América Mineiro. Porque depois de um Campeonato Paulista de 98, eu passei pelo América Mineiro. Aí eu voltei para o Rio Branco de novo. Depois do Rio Branco, eu disputei o Campeonato Paulista e aí fui pro Ituano, né? Aí eu fui jogar no Ituano. Do Ituano nós fomos campeão da Copa Estado, era uma Copa Estado, fomos campeão da Copa Estado, que tinha, acho que deve ter até hoje esse campeonato. E aí fui pro Santo André. Essa foi a minha primeira passagem pelo Santo André. E aí eu fiquei emprestado pro Santo André, voltei, para mim não perder mais o rumo aqui, né? Aí eu voltei pro Ituano. O que eu voltei pro Ituano, eu fui pro. Daí fui pro Ituano, eu fiquei desempregado, na verdade, né? Eu fiquei desempregado 6 meses. Aí tem o destino que a vida nos leva, né?
Eu fiquei 6 meses desempregado em Itapeva, né? E por acaso do destino, o gerente de futebol na época era o Sérgio do Prado, eu lembro como se fosse hoje. Ele ligou no meu celular por engano, que na verdade tinha um outro careca que jogava lá, um atacante, que ele queria falar com o careca, pro careca ir fazer um exame médico. Aí eu falei, pô, quem tá falando? Ele falou, pô, é o careca. Ô, Sérgio do Prado, é o careca, mas é o careca volante, você ligou no careca errado. Ô, rapaz, me desculpa. E aí, como é que você tá? Eu falei, pô, tô desempregado aqui em Itapeva. Mas como assim desempregado? Espera um pouquinho. Ele desligou o telefone, depois de meia hora ele me ligou. Ele falou assim pra mim, ó, pega suas coisas e vem pra cá. Pega suas coisas e vem pra cá. Você aceita ganhar X? Falei, lógico. Vamos lá. Eu não podia escolher nada, né, na época, né? Falei, não, vamos embora. Aí foi onde eu voltei pro Santo André, né? Eu voltei pro Santo André e aí foi onde eu tive a minha trajetória lá, como conhecer o Dunga do ABC, né? Aí ficou a história, o Dunga do ABC. Aí eu fiz minha trajetória e do Santo André, aí eu tô contando todo o currículo, entendeu? Depois eu posso até te contar os causos, enfim. Aí depois do Santo André, que eu tive uma história bonita no Santo André, eu fui pro Corinthians. Aí fui pro Corinthians. No Corinthians eu fiquei 7 meses no Corinthians, depois teve a crise no Corinthians, aquele pacote maldito que os caras falam, né, tal. Enfim, que eu tava naquela barca furada lá que eu fui. E aí que aconteceu? Do Corinthians, no Corinthians eu fui pro Guarani. Do Guarani de Campinas, onde eu fiz um campeonato brasileiro muito bom lá. Daí eu fiquei 1 ano e meio no Guarani, né? Aí no Guarani eu voltei pro Santo André, fui pro Bahia, o Bahia, Grande Salvador, onde o Fernandinho é dono lá, é Salvador, metade de Salvador, ele que manda lá. Aí fui pro Bahia, do Bahia eu fui pro Rio Grande do Sul, pra Ubra. Fui pra Ubra. Aí da Ubra, é tanto clube, cara. Daí eu fui pra Ubra, depois eu voltei pra Ubra, eu fui parar no Rio Branco novamente. Aí já tava acabando a minha carreira por aí. Aí eu fui parar na Catanduvense. Da Catanduvense, eu fui parar na Inter de Limeira. E aí foi onde que eu encerrei minha carreira em 2010. Eu lembro que foi 2010 porque juntou com o falecimento da minha avó, né? Uhum. Entendi. Aí foi onde eu parei, mas no meio dessa trajetória aí teve muitas alegrias e tristezas, né? E aprendizados também, né? Nós vamos contar aí. O Henrique falou bem, no meio dessa história tem a passagem que você foi para o Irã também. Você vai contar. Se você não contar a sua passagem da Ubra, o Clóvis, o professor Clóvis está aí acompanhando, ele vai colocar, porque ele te encontrou lá. Ele trabalhava no profissional do vôlei, né? E você no futebol, ele vai contar pra gente aí. Mas tem bastante gente aí acompanhando a gente, o pessoal do FUT. A gente tem um projeto social lá em Cumbuco, no Ceará. Tem outros professores que estão acompanhando a gente aí, o Vitor René, legal demais. Antes de você contar aí, quero dar um abraço pro Zito. É um amigo nosso lá de Portugal que tem acompanhado a gente. E Zito, vou contar um negócio para você. Ontem, depois da live, o Alan Osório, que foi um jogador histórico lá no time de Braga, Portugal, ele escreveu pra gente que vai fazer uma live com a gente também semana que vem. Então avisa o pessoal de Portugal aí para acompanhar, certo? Mas voltando, Dulce, mais uma vez pro pessoal aí, para quem entrou depois, a gente chama de Dulce porque é um apelido de infância aqui de Itapeva, né? Mas é o Careca. Conta pra gente então aí, algum treinador, fala pra mim, um treinador que você falava assim, pô, esse cara é bom mesmo, aquele cara era bom. E aquele treinador que você dava risada, que você falava, pô, isso aí é fanfarrão. Ô, Fábio, falar em treinador, antes de falar, o Clóvis, meu cozinheiro, que tá devendo uma picanha pra mim lá em Sorocaba. Ele Ele era o cozinha bem cozinheiro lá em demais, Porto é verdade, Alegre. viu? Ele era o cozinheiro lá em Porto Alegre, lá. Mandar um abraço para ele também, aí pra galera do hospital, do faturamento, que tá todo em peso, tá vendo aí da gente também.
Agora, Fabinho, puxa, eu tive cada treinador figura, cara. Inclusive, todo mundo conhece que é o João Santana, né? O João Santana, João Santana, pô, foi um cara sensacional. o Eu rei da peguei ele no prancheta. Guarani, né? A gente, rei da prancheta. Então Só que conta pra ele, gente uma coisa que todo mundo quer saber. Aquela prancheta dele, o que que tinha naquela prancheta lá? O que que, ué, rapaz, sabia, aquela prancheta lá, cara, ele tinha um campinho que ele colocava os botão que nem ele sabia o que acontecia. Um dia ele colocou 13 jogadores num time só. Aí os caras falaram, pô, professor, tem 13 jogadores aí. Eu falei assim, você não tá entendendo. Esse aqui é o meu jogador surpresa, ninguém pode saber. Ele fica do lado da lateral. Então, quando apertar, eu coloco ele aqui no campo para o juiz não ver. E eu falei assim, outra, você não tem que prestar atenção no jogador, você tem que prestar atenção no jogo. Ele falava, né? Aí teve um dia que nós fomos. Eu peguei o Luiz Carlos Ferreira também, que é outro folclórico também, sabe? E a gente tem umas histórias com o Luiz Carlos Ferreira que é sensacional, viu, Fabinho? não tem aquela história dele Ele, que ele sonhava, que ele tinha as coisas loucas dele lá? na verdade, eu tinha um jogador que era meu parceiro de quarto, né? Era o Jajá. Jajá, o Jajá jogou no Flamengo, jogou no Bahia. E teve um jogo que ele chegou pro presidente, sentou ele, o presidente na frente, e atrás não tinha ninguém, como tá essa porta aqui. Aí ele falando pro presidente, não, presidente, já é fraco, não dá certo, tem que mandar embora esse jogador. Tem que mandar embora o jogador. E a gente lá, não, tem que mandar embora o jogador, não dá certo. Aí eu falei assim, não, mas não é bom. Eu falei, não, ó, não é nada bom. Daí ele falou assim, não, mas você precisa de um jogador. Não, eu preciso de um jogador que corra, que movimento de um lado para outro. Não, mas esse Jajá, ele é ruim. Ruim, ruim, ruim. Aí o Jajá entrou na sala, né? Aí eu falei, na hora que o Jajá entrou na sala, eu falei, o que, Ferreira? Daí ele falou, o que, Ferreira? Não, eu falei, então, inclusive o Jajá, ele faz esse lado aqui, o lado de lá. O lado daqui, o lado de lá. Então, quer dizer, dá para jogar dos dois lados, por exemplo. Então, ele, entendeu? Aí o Jajá, quer dizer, ele conversou total. E ele era o seguinte, ele, quando ele sonhava com alguma coisa, desceu eu já um dia pro café. E o Ferreira, antes o jogo era domingo, 4 horas da tarde, no café da manhã, o Ferreira era o primeiro a acordar e ficar no saguão do hotel, né? Só que o Ferreira olhava assim pro cara e falava assim, não, você não dormiu bem hoje, você vai ficar no banco. Isso porque o cara treinava a semana inteira de titular. E nessa desceu eu e o Jajá, né? E o Jajá nunca descia pro café da manhã. Ele sempre pedia para eu levar alguma coisa para ele lá. Ó, traz uma fruta, beleza. Eu sempre desci. Aí nesse dia o Jajá desceu comigo. Aí ele pegou e perguntou pro Jajá, falei, não, você não vai jogar hoje não. Como assim? Eu treinei a semana toda e não vou jogar? Falei, não, eu tô sentindo que você vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol da vitória. Falei, Ferreira, você tá de brincadeira comigo. E jogou discutindo comigo, discutindo. Falei, não, você vai entrar no segundo tempo, já tá certo isso aqui. Aí eu subi no elevador com ele e falei assim, isso é culpa sua. Eu falei assim, mas como isso é culpa minha? Eu falei, lógico, quem falou? Você devia ter falado para mim ficar no quarto, para mim não ter descido. Aí eu ia jogar. Eu falei, não, mas como? Aí ele ficou discutindo comigo. Aí o que aconteceu? Ele dava tão certo as coisas dele, então as loucuras, dava tão certo as loucuras dele, que aconteceu? Num jogo contra o Mirassol em Santo André, ele já entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Ele falou assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu falei, segue comigo. Aí teve um outro caso do Ferreira também, o Fábio, que ele pegava no meu pé demais. E a gente foi jogar na São José do Rio Preto. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu sentei, acabou um recreativo, né? Que eu tenho sempre um recreativo antes do jogo, né? No sábado. Aí quando o recreativo começou tal, e aí eu peguei, eu saí do recreativo, sentei, fui fazer um gelo no joelho. Aí ele chegou preocupado perto de mim e falou assim, tá tudo bem? Eu tô preocupado com você. Não, professor, tá tudo certo.
Não, porque é o seguinte, eu tô louco para tirar você do time. Eu tô achando só um motivo. Quer dizer, ele tava louco para me tirar do time e, foi lá, mas assim, a gente sabia da irreverência dele, entendeu? Tipo, era um treinador que a gente podia trabalhar com ele 3 meses só. O resto ele só fazia besteira, cara. Mas assim, foi um cara muito bom. Ele e o Joel Santana, acho que eu tenho uns caras que assim, foram os top, meu, que tem umas histórias bem legais dele, viu? E você teve um dos primeiros treinadores que você teve no profissional, foi o lendário Cilinho, né? Foi o Cilinho. Esse foi um dos melhores que eu trabalhei, Fabinho. Esse foi um dos melhores e eu dei uma sorte danada que quando eu cheguei no Rio Branco, eu vim, né? Cheguei do Rio Branco e teve um treinador da base que se chama Diolei Cândido. E o Cilinho ele gostava muito de trabalhar com profissional. E o profissional do Rio Branco era um profissional que tinha o Sidney, que era auxiliar do Mano Menezes, que tinha o Aritana, na época, provavelmente ninguém conhece o Aritana, mas tinha o Galeano, que era o volante do Palmeiras. O nosso Rio Branco de 94, 95, de 95, era esse time aí, tipo, era o Marcinho, que jogou no Guarani um bom tempo, aí tinha vários jogadores de nome na época, né? Esses eram os que eram mais de nome. E o Sininho sempre gostava de jogar com profissional, né? Ele sempre fazia um trabalho com profissional e eu tava em teste. E foi o segundo treino meu, o segundo coletivo que eu fui fazer. Coletivo, para quem não sabe, é o tipo um jogo, né? O segundo jogo que eu fui fazer, porque tem gente aí que não sabe o que é coletivo, entendeu, Fabinho? Tipo, o Henrique vai achar que coletivo é ônibus. Então é bom falar que é. Então aí o que acontece? Foi fazer o segundo treino com o profissional, e no segundo treino profissional, 30 minutos de treino, o Silinho me chamou no canto do campo, falou se eu já estava inscrito e tal, e era para mim ensinar a ficha, aquela fichinha rosa, acho que é uma ficha rosa que a gente ensinava. Acho que foi a fichinha mais feliz que eu assinei na minha vida. E aí eu fui federado, foi para a federação que eu passei. E eu lembro que na minha época a alegria que eu tive de ligar para o meu avô, para minha avó na época, meu tio também que me acompanhou na época, que é o Cid Márcio, liguei para, passei no teste, pô, agora eu sou jogador. Eu nem era jogador profissional ainda, né? Eu tinha uma alegria de falar, pô, tá aqui a carteirinha minha e tal. Foi uma fase bem legal da minha vida, cara. Mas o Silinho foi um dos melhores que eu trabalhei. Ah, show de bola. E conte Cilinho, pra. ó, o Cilinho e o Quirino foram dos melhores que eu trabalhei. É bom falar aí, hein? Não tenho a menor dúvida disso. Eu quero mandar um abraço aí pro Erivelton. Erivelton tá acompanhando a gente aí, ó. Convite para você fazer uma entrevista, um bate-papo com a gente, tá feito, viu? O Fábio, que jogou no São Paulo, o Itapeva, né, como ele era conhecido lá, já topou, vai fazer com a gente a semana que vem. O Fábio tem umas histórias muito bacanas também, e hoje é o advogado consagrado aqui em Itapeva, ele vai bater um papo com a gente. Show de bola. Mas voltando, Careca, conta pra gente agora o seu melhor momento, né? Foi aquele momento do Santo André, que te levou ao Corinthians depois. Conta pra gente aí, inclusive alguns alunos perguntaram aí de alguns campeonatos que você jogou, que você disputou. E no Santo André você foi campeão, né? Onde, pô, Santo André virou de cabeça pro ar, né? Conta aí. Bom, Fabinho, acho que como o divisor de águas da minha carreira, eu acho que se eu tivesse que pontuar uma fase bem interessante da minha carreira, foi quando eu fiquei desempregado em Itapeva e 6 meses desempregado, que fui aonde começou a minha trajetória, que eu posso dizer que ali foi uma trajetória vencedora no Santo André, foi através desse caso que eu contei há pouco tempo atrás, né, que aconteceu.
E quando chegou no Santo André, a gente pegou um time, e aí tem gente acompanhando aqui a gente na live aqui, que acompanhou que a gente de Santo André, e a gente pegou um time totalmente, só tinha, vamos dizer assim, o vocabulário bem simples, só tinha refúgio nesse time. Só tinha nego que jogou, que de uma certa forma não tinha se dado bem na carreira até aquele momento, sabe? E na verdade a gente pegou que na verdade era o Júlio César, goleiro, que tinha passado por um bom momento no futebol, mas voltou para lá, como eu também, para recomeçar a carreira de futebol, para recomeçar a carreira. O Dedimar, que jogou no Palmeiras, inclusive um grande amigo meu que você encontrou no Palmeiras esse tempo que você foi atrás, um grande amigo que eu fiz dentro do futebol também. E ele me contou uma que eu vou soltar aí, viu? Ele me contou uma história que eu vou soltar aí. Daqui a pouquinho. Ó, o Dedimar sabe que eu era amigo dele. A gente morou junto, né, cara? A gente tem o prazer de morar junto, no mesmo apartamento. Aí teve, ó, eu, o Dedimar, que na verdade eu, o Dedimar, aí teve o Galego jogou, era um lateral esquerdo que jogou time grande também, jogou no Santa Cruz, parece que jogou no Santa Cruz, jogou em clubes grandes o Galego. E aí depois, nessa trajetória, e o Santo André foi campeão da Copa São Paulo, se não me falha a memória. E aí teve o Richardson, né, que teve o Richardson, o Nunes, aí o Tita, que veio contratado, que era outro, mas os mais conhecidos mesmo foi o próprio Richardson, né, que o Richardson jogou no São Paulo, e veio o Nunes, o centroavante, o folclórico centroavante, que jogou no Bragantino, que teve várias passagens aí pelos times. E aí o que aconteceu? A gente foi para recomeçar a nossa carreira. E ali no Santo André, a gente teve uma dificuldade que a gente começou com a gente foi para disputar uma Copa Estado de São Paulo, onde todo mundo ia ganhar pelo menos no máximo R$ 1.200, né? E aí todo mundo topou, não, vamos recomeçar. E aí eu lembro que foi um fato muito determinante nessa trajetória nossa, que a gente foi campeão da Copa Estado, foi campeão da Copa Estado no mês de, se não me falha a memória, no mês de julho, o presidente entrou no vestiário e disse assim, falou, ó, gente, é o seguinte, se vocês saírem não era uma pressão, e ele foi muito sincero com a gente. Ele falou, ó, se vocês saírem do campeonato hoje, vocês não vão receber. Não tem dinheiro para manter o salário até o final do mês. Eu falei, ok. Aí o que aconteceu? A gente reuniu, o Dedimar estava junto, a gente reuniu a equipe e falou, gente, é o seguinte, a partir de hoje a gente vai ter que jogar pelo salário, para a gente sobreviver. Pelo menos chegar até dezembro, ter alguma coisa para a gente ter dinheiro, senão vai todo mundo ficar desempregado de novo. E todo mundo estava voltando de uma coisa que ninguém tinha dinheiro para fazer. Então hoje a gente jogava até o final do ano e tinha o dinheirinho para se manter. Ou senão todo mundo ia passar fome de novo, na verdade, né? E aí foi a nossa trajetória vencedora. O que aconteceu? Que a gente começou e aí o que aconteceu? A molecada na época que estava subindo da São Paulo abraçou a ideia. E aí o que aconteceu? Foi onde a gente foi campeão da Copa Estado, com uma vaga para a Copa do Brasil. Né? Tinha vaga da Copa do Brasil. E nesse meio tempo aí, tinha a Série C, né? Tinha a Série C. Foi aonde a gente não foi campeão da Série C, a gente teve um acesso para a Série C nesse ano, fomos campeão da Copa Estado e tivemos acesso à Série B. Foi aonde aí que nesse campeonato eu fui para o Corinthians, no começo do ano, e aí aonde quem ficou fez bons contratos e quem escreveu uma história no Santo André. E foi aí onde surgiu o Dunga do ABC, né? Tanto que eu já tinha vindo de uma Série A2, disputado lá, e lá eu posso dizer que eu fui ídolo, né, cara? Acho que o único time que eu posso dizer que eu fui ídolo foi lá, né, cara? Porque lá o pessoal me respeita até hoje. É verdade, é verdade. O Vinícius Nicoletti, nosso amigo gaiteiro, a gente estava, o ano passado, eu fui para BH, né?
O Vinícius, ele é repórter hoje da Fox Sports. E aí eu fui levar um menino lá no Atlético Mineiro. E aí numa das noites, a gente foi tomar um jantar num barzinho perto da casa dele lá. E encontramos o pessoal que era da ESPN, que ele conhecia, e de outros sites e outras imprensa, né? Aí, conversando, daqui a pouco ele falou assim, porque o Careca... Aí o cara, Careca? Qual Careca? Você não tá falando do Dunga da ABC, né? Que lá é meu ídolo, que não sei o quê. Inclusive, ele fez uma matéria com você logo depois, colocou no portal da ESPN. Bem bacana, bem show de bola. Realmente, a Bom, sua história lá é grandiosa. bom, foi bem legal mesmo lá, a história foi bem legal. E assim, Fábio, por que eu conto essa história? Porque é, ali foi um momento que a gente, e aí para a molecada que está começando, é, que é um momento de você não desistir dos seus sonhos, entendeu? Não desistir dos seus sonhos. E foi uma época de uma fase que eu passei bem difícil. Bem difícil, que eu falo em termos assim, estava desempregado, voltei e falei assim, não, puxa, essa é a última oportunidade que eu vou ter na minha vida. E talvez, e não era a última oportunidade, entendeu? Na verdade, a vida te dá várias oportunidades para você recomeçar. E eu fui muito feliz ali, junto com todo mundo que estava ali, né? Mas eu só consegui isso porque eu fui uma pessoa dedicada e acreditei, entendeu? Acreditei muito, muito, muito nisso aí. Eu acredito que todos que estão aí, eu acho que o mais importante é em acreditar, né? Em fazer o seu melhor, conseguir, cada dia que for treinar, enfim, independente do que aconteça, sempre fazer o melhor. Se a pessoa fizer o melhor, com certeza ela vai ter um resultado muito bom lá na frente. Eu vou... Esse, na verdade, é um gancho para o final, na hora que a gente for encerrar, mas eu já deixo já para esses meninos que estão nos acompanhando aí. Tem meninos nossos aí, sub-15, sub-16, sub-14 que estão nos acompanhando. E o que você acabou de falar é uma das coisas que eu mais pego no pé deles. E os nossos amigos antigos que estão nos acompanhando aí, o Fernandinho já colocou ali em cima, né, que você, Careca, você é um sinônimo de dedicação, de perseverança, um cara que treinava mais do que qualquer outro, se dedicava muito, embora eles já colocaram aí, né, que você ia até de macacão treinar, né, as histórias aí, mas você é um cara que eles precisam ter essa referência hoje, porque para a molecada hoje é tudo muito fácil, eles acham que as coisas vão cair do céu para eles. Eles esquecem que tem que ralar muito, treinar muito para alcançar, né? E então, essas suas palavras que você acabou de falar aí é importantíssimo de mensagem para a gente deixar para os meninos aí. Na verdade, talvez seria mais no final isso aí, mas até tomando um gancho, talvez a gente tenha a oportunidade de falar no final isso aí. Algumas coisas em relação a ter sucesso ou fracasso, entendeu? E aí é bom a gente, depois no final, a gente colocar isso aí, porque eu tenho uma visão de sucesso e visão de fracasso, entendeu? E aí é bom que no final daí a gente coloca isso aí. Beleza. E aí a gente explica certinho pra galera isso aí, porque eu tenho dois exemplos que estão aí também, que a gente vai ter que dar no final, que é o Fernandinho, meu volante, e o Fábio, né? São dois exemplos bem claros aí, mas aí no final a gente volta a esse assunto aí. E antes de... Então vamos lá, continuar essa cronologia aí, falar essa... Antes de contar a sua história, passagem pelo Corinthians, né? Tem muita molecada corintiana aí que quer saber dessa história aí. Foi um pouco difícil, mas vamos contar, né? Mas eu vou contar para vocês agora aí a história. O Careca sempre teve essa personalidade dele aí que dá risada, simples, de palavras simples, ou como diz o gaiteiro, de palavreado caipira, né? É assim mesmo, a vida toda foi assim.
E aí, em janeiro, eu estava em São Paulo e o amigo do Careca, que jogou junto, o Dedimar, hoje ele trabalha no Palmeiras, né? E eu fui levar um menino fazer uma avaliação no Palmeiras. Ele perguntou assim pra mim, de onde você é? Eu falei, eu sou de Itapeva. Ele, joguei com um cara de Itapeva. Eu falei, ah, é? No Santo André. Na hora que ele falou Santo André, eu já veio na cabeça. Eu falei, jogou com o Dus. Aí ele falou assim, joguei com o Careca. Eu falei assim, o Careca, conheço, meu amigo e tal. Aí passou a reuniãozinha, ele tá com as pessoas, e ele falou assim, vai acompanhar o treino lá, daqui a pouco eu bato um papo com você. Eu acompanhando o treino, tudo, daqui a pouco ele chegou. Esse seu amigo Careca, eu vou te contar, viu? Só de lembrar dele eu começo a dar risada aqui no campo. E ele dando risada. Eu falei assim, ele é figura. Aí, aí ele falou assim pra mim, vou te contar que a gente foi campeão no Santo André. Aquela coisa toda, o estádio lotado, comemoração. E era ao vivo pela Rede Vida. Né? É verdade. A Rede Vida tava ao vivo, tá, não sei o que, todo mundo celebrando, comemorando. Só que o pessoal da televisão queria fazer a premiação logo, porque eles têm o tempo, né, de passar na televisão e tudo mais. E ele falou assim, os caras estavam desesperados, tentando, vem pra cá, vem pra cá. E disse que olharam, todo mundo olhou pra você parado no campo, lá o braço cruzado, só esperando. E você olhava aquilo, olhava para um lado, olhava para o outro, e o pessoal comemorando, tudo. Diz que a repórter chegou ao vivo lá. Falou assim, e aí, Careca, tá todo mundo comemorando aí, não sei o quê. Nós estamos tentando fazer a premiação. Aí você virou para a mulher ao vivo na televisão e falou assim, estão tudo comemorando aí, mas juntar esse povo aí é mais difícil que apartar gado. Diz que soltou essa assim, o pessoal não aguentava dar risada. Diz que a repórter... Apartar gado, esse povo aí comemora mais do que... Tá mais difícil que apartar gado, viu? Isso aí não vai juntar nunca esse povo. Ele falou pra mim que não aguentava de rir. É verdade, é verdade. Esse caso aí foi até engraçado, cara, porque o pessoal foi campeão, daí todo mundo invadiu o campo, e aí, pô, a TV tem horas, né, Aí aconteceu eu lá, esperando, eu era o capitão do time, né? Aí é bom falar que dá uma moralzinha pra mim também, que eu era o capitão do time naquela época lá. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal da TV desesperado, falou assim, em off a mulher falou pra mim, como nós vamos fazer? Eu falei assim, eu vou saber? Eu não sei como nós vamos fazer aqui pra, né, esse negócio. Aí foi aonde ela falou assim, eu não sabia que ela tava ao vivo, ela falou assim, então, aí ela falou exatamente isso que ele falou, ela falou assim, então, isso aqui tá pior que apartar gado mesmo. Olha lá, tá todo mundo separado, não tem jeito. Vamos mandar erguer a taça aqui, manda todo mundo... Aí eu vou dar a volta olímpica, né, acaba tudo isso aqui agora. Ela deu risada, cara. Eu falei, pô, daí... E aí eu falei, os caras racharam da risada no vestiário, né? Aí eu falei, pô... Mas foi... Dedimar é um grande amigo que eu fiz. Então, agora nós vamos contar a história do Corinthians, que você foi pro Corinthians... E, inclusive, foi um momento, não deixa de ser um momento marcante, né? Embora você foi para o Corinthians num momento muito difícil do Corinthians, né? Foi uma época que o Corinthians passava por um momento delicado. E você, junto com os outros jogadores, caíram lá com uma salvação, porém, o problema não era os atletas, o problema é que a estrutura, né, estrutural do Corinthians estava muito ruim naquela época. E conte pra gente aí. Fabinho, essa fase do Corinthians foi uma coisa, foi meio que tudo aconteceu muito rápido na minha vida, na verdade, né? E eu lembro que a gente estava fazendo uma pré-temporada com o Santo André em Araraquara, né? Porque o Dorival Júnior, que é o treinador hoje do Atlético Paranaense, ele era auxiliar técnico do Ferreira. E eu lembro que ele entrou dentro do quarto e falou assim, e aí tem um fato engraçado também nessa história aí também. Aí eu tava no hotel, a gente tinha chegado do treino, e aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, é pra você ir lá no quarto do diretor de futebol do Santo André. Eu falei, tá bom. Eu falei, é o seguinte, a partir de hoje, você é jogador do Sport Clube Corinthians.
Falei, como assim? Aí que aconteceu? Aí o Ferreira tava do lado. Aí o Ferreira olhou, aquele jeitão do Ferreira, né? Eu falei assim, Corinthians presidente prudente? Eu falei, Corinthians presidente prudente? Eu falei assim, não, Ferreira. O Corinthians. Aí o Dorival falou, não, o Corinthians da capital. Eu falei assim, não, não acredito. Esse jogador ruim vai jogar no Corinthians? O Paulo Ferreira falou, esse jogador ruim vai jogar no Corinthians? Eu falei, não acreditando, o futebol tá acabando mesmo. Aí eu falei assim, viu só que você é um treinador ruim? Eu falei pra ele, você é um treinador. Aí eu xinguei ele tudo que eu teria que xingar. Eu já não era jogador mais do Santander mesmo. Aí chegou no lugar e falei assim, viu só como você é um treinador ruim? E daí eu saí do quarto, mas isso tudo nós que é brincando, né? Aí ele pegou e saí, abracei ele, eu tenho um carinho muito grande com ele, apesar de ele ter me ferrado no Guarani, né? Aí ele pegou, aí eu cheguei cheguei no Corinthians. Na verdade, foi o único jogador que foi pro Corinthians que eu fui no ônibus, fui de ônibus até São Paulo. Eu morava na época, eu morava em Santo André, e aí eu comecei a morar com o Vinícius, no apartamento dele. Eu fui morar com o Vinícius lá no... Você imagina só, né, esse apartamento, eu e o Vinícius no apartamento de São Paulo. Aí o que aconteceu? Aí, nesse dia, eu fui me apresentar e eu cheguei com um Corsinha. Eu tinha um Corsinha na época, né? Eu cheguei com o Corsinha lá, eu putz, não conhecia ninguém. Eu falei, se apresenta lá. E o Rivelino era o Rivelino era o gerente. Inclusive, quem foi comigo foi o Henrique. Acho que é por isso que deu azar, viu? O Henrique me levou. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei. Exatamente. Daí chegamos lá. Aí eu chegou lá no coisa. Aí eu cheguei lá, pô, o pessoal. Parei o carro. Eu falei, cara, é sonho, né? E o Fernandinho foi também nessa época aí. O Fernandinho foi no Parque São Jorge, tiramos foto lá, tudo lá. E aí eu cheguei, fui me apresentar no Parque São Jorge, e era o Rivelino, e na época era o Juninho. Aí junto comigo veio aquele pacotão todo, né, cara? Aí eu falei, eu parei meu Corsa, ali a pouco começa a parar os carros, BMW, Cherokee. Eu falei, cara, pô, acho que eu vou começar a parar meu carro lá no estacionamento dos funcionários, lá atrás, para ninguém perceber, né? Falei, pô, tô preso Corsinha e tal. Aí eu cheguei lá e me apresentou tal, e só que foi que nem ele falou, eu peguei e aí nessa mesma negociação eu tinha outros dois clubes que na época estavam interessados, que era o Botafogo do Rio e o Inter de Porto Alegre, né? Mas aí, como na época o empresário era o Márcio Rivelino, filho do gerente de futebol, que era o Rivelino, né? Aí, causa do futebol que acontece mesmo, aí eu fui acabar no Corinthians, mas o meu desejo naquela época não era de ir para o Corinthians, né? Na verdade, né? Mas daí aconteceu e eu fiquei muito feliz. Eu, como corintiano, jogando num time de coração, para mim era a realização, entendeu? Claro, com certeza, com certeza. E também felicidade, né? Que o Corinthians teve aquele momento ruim, aí acabou chegando no aeroporto. Você tava Nem me chegando, fale tava essa saindo. história. Tava chegando, tava saindo. Não, essa história foi o seguinte, a gente tinha feito um campeonato, já estava fazendo, quase caiu no Campeonato Paulista, né? O time era ruim, muito ruim mesmo. E eu acho que eu era mais ruim que os caras, que eu tava no banco desse time. Aí o que aconteceu? Eu costumava andar, olha com quem eu andava. Eu andava direto lá, eu andava com o Fábio Costa, goleiro. Inclusive, acho que a única coisa que eu apareci no jornal, uma época, foi onde a Gaviões tentou invadir, eu estava com o Fábio Costa lá, e aí o Fábio Costa, né, todo mundo já conhece o temperamento do Fábio Costa, né? Aí foi onde eu saí no lance, eu e o Fábio Costa, Gaviões querendo pegar a gente, enfim. Aí saímos eu no fundo, com o Fábio Costa, né? Os caras acharam que eu era a categoria da base, eu acho. Porque nunca tinha me visto lá. Mas o fato do aeroporto foi engraçado, sabe? Mas na verdade, eu fui mal demais. Eu tomei ovada porque eu quis, porque do Parque São Jorge, a gente pegava e entrava no Parque São Jorge,
E chegava no Parque São Jorge, ia todo mundo de ônibus para o aeroporto. E aí, nesse trajeto do Parque São Jorge para ir de ônibus para o aeroporto, eu tava lá atrás estava o Rincon, estava o Fábio Costa, estava o Baldson, quer dizer, aí tinha o Marcelo Ramos, quer dizer, tinha o pessoal que era os mais experientes. E eram os, quer dizer, experiente, e eu estava do lado do Rincon do Fábio Costa, não ia acontecer nada comigo. Olha o tamanho dos caras, né? Só que daí o que aconteceu? Desculpa, tava na frente. Isso aí, os caras ficavam na frente do ônibus. Atrás, só ficavam os caras que estavam de bem com a torcida. Eu, o Fabrício, o volante, o Pitbull, o Rodrigo Beckham, sabe? O Rodrigo Beckham, o Adrianinho. Era só meio que a torcida queria matar. Aí o que aconteceu? Quando chegou no aeroporto, acho que o Pitbull chamou o Careca, vem aqui. Aí eu peguei isso, fui lá atrás. Deixei, eu estava sentado do lado do Rincon, na frente do ônibus. Quando saiu, não tinha ninguém, cara. Ninguém, não tinha torcedor, não tinha nada. Só que o Rincon e o Rincon e o Fábio Costa, eles saíram primeiro e foram pro embarque. Eu fiquei com a galera do bem, lá atrás. O que aconteceu? Saiu eu junto com a galera do bem, dali a pouco, eu não vi de onde surgiu gente, cara. Eu sei que surgiu uns 30 da Gaviões da Fiel, dando tapa na orelha, jogando ovo, eu só sei, cara, que minha camisa ficou ensopada de ovo, minha orelha queimando, tomando pontapé. E aí o que aconteceu? Quando chegou no banheiro lá, todo mundo bravo, tal. Aí todo mundo pegou a camisa e jogou. Um jogou no lixo, jogou no chão, jogaram no mijatório lá. Eu falei assim, cara, eu fiquei o último, assim, pensando, olhando aquelas camisas sujas, né? Eu falei assim, cara, eu vou pegar essas camisas, tudo para dar para meus amigos. Eu só sei que eu peguei umas 5 camisas, coloquei no saco, fedendo o ovo, amarrei, coloquei na bolsa e fui embora com a camisa. Eu falei, os caras foram tudo embora. Eu só sei que chegando no hotel, um fedor de ovo, os caras ficaram. Eu acho que eu tava, não sei quem eu tava no quarto. Um fedor de ovo, cara, um fedor de ovo. Um fedor de ovo, isso aí, cara. Eu só sei que eu peguei as camisas. Daí eu só fui dando as camisas do Corinthians, cara. E eram todas as camisas que eu tomei ovada, sabe? Ah, sensacional. Mas essa foi uma fase, cara, que, meu. Foi bem interessante. Eu, assim. O bate-papo tá excelente, cara, tá ótimo. Só de história, os nossos amigos que estão acompanhando sabem que você tem história pra gente ficar aqui contando, dando risada, um monte. Mas eu aprendi com o gaiteiro aí que a live só tem 1 hora, né? E a gente só tem 2 minutos para acabar a live. E eu não posso deixar de parar agora, porque eu acho que a sua mensagem para os meninos que estão acompanhando, ela é mais importante do que qualquer coisa. Porque é isso que é o intuito da nossa conversa, né? Então, a gente tem aí 2 minutinhos para acabar. Eu gostaria de que você deixasse suas palavras aí. Deixo no meu agradecimento mais uma vez. E vou te falar que eu fiquei extremamente feliz de te ver com a nossa camiseta aí, viu? Fabinho, bom, vamos lá, ser bem objetivo e rápido, né? O que acontece? Eu acho que a única mensagem que eu... O gaiteiro falou aí, ó, que se cair dá para voltar normal, a gente reativa tudo de novo. Então, ó, se cair, como tem muita história, se cair, a gente volta e a gente continua um pouco mais. Até que enfim tem uma coisa que o gaiteiro falou ali, ó, depois que cair, volta. Até que enfim, eu só fico falando cabeção, tira ele da live aí, tira ele da live aí, por favor, aí. Mas, ô Fábio, não, até falando dessa, a gente tem uma afinidade muito boa, né? E nessa mensagem que eu quero deixar para essa molecada é que não existe fracasso e não existe sucesso também que dure e também não existe fracasso, né? Por que eu falo isso? Porque eu acho que
eu tenho duas pessoas que são exemplos aí, que é o Fernandinho e é o Fábio, né? São duas pessoas que jogavam muito mais do que eu, que eram excelentes. Aí voltamos aí, ó. Vamos bater mais um pouco de papo. Vamos deixar o pessoal entrar aí. É, Quirinão, não dá pra acabar agora, né, Quirinão? Tem que continuar um pouco mais, porque o Dulce tem história pra contar até. O Gaita, com ele cai mesmo, contando as histórias dele, ele cai demais. Cadê? Opa, deixa eu achar ele aqui. E aí, cabeça? E aí? Voltamos. Voltamos por mais um pouco. Valeu? Só tira o Vinícius Nicoletti, por favor, aí, que acho que a única coisa que ele fez de bom aí foi reiniciar essa live aí, Fabinho. Brincadeira. Mas, dando continuidade no que eu estava falando, Fábio, eu acho que para essa molecada que está começando agora, teve duas coisas que foram muito importantes para mim, e até hoje é importante para mim, que na verdade é a dedicação, né, no que você faz, e a persistência e fé, na verdade. E teve muitas vezes, cara, e aí é uma história que o querido gosta de contar, que eu fazia isso porque eu não tinha o mesmo nível e aí quando eu falo não é brincando, é verdade mesmo, eu não tinha uma qualidade que tinha um Fernandinho, que tinha um Fabiano, que tinha um Pilsa, que tinha um Flávio, que tinha muita. Eu não posso falar o Gaiteiro porque era ruim demais, não, é brincadeira. O Vinícius também jogou bastante também, enfim. Essa geração nossa lá atrás, todo mundo jogava bem, entendeu? Jogava bem. Eu jogava bem também, eu tinha minhas qualidades, mas eu tinha um diferencial muito grande, que eu me dedicava, entendeu? Eu me lembro que eu fazia da garagem de casa circuito. Eu aprendi a dar cabeçada na bola, a cabecear. Eu aprendi os movimentos de tocar na bola. Sozinho isso eu fazia, entendeu? Às vezes muitos eu acabava a escola, não matava a escola, viu, molecada? Acabava a minha escola, entre o meio-dia e 1 hora, eu descia lá e o querido estava lá ainda. Eu pegava aquela bolinha de borracha e começava a petecar no campo sozinho, às vezes, né? E aí acho que isso foi um diferencial também na minha vida. Mas eu acho que o mais importante que acho que a molecada tem que saber, que acho que não existe o fracasso, entendeu? Eu acho que o fracasso é quando você cai e não consegue levantar mais. Eu acho que isso aí é um fracasso. Acho que quando você fracassa e você levanta, você vai, persiste pelos seus sonhos, você é um vencedor, entendeu? E é que essa molecada aí não desistir, entendeu, Fabi? E tanto que hoje o Fábio, né, que começou, o Fábio e o Fernando, que tiveram uma carreira profissional, não tiveram uma carreira profissional, mas foram parar no São Paulo, e aí, de repente, no meio desse percurso, falou, não, poxa, não é mais isso que eu quero seguir esse caminho. Poxa, tá legal também, teve sucesso, entendeu? Foi isso que aconteceu, é você fazer aquilo que te dá prazer, entendeu? E eu acho que é isso que é o mais importante ser colocado. A carreira do atleta, ela não é fácil. Não é fácil, como nenhuma carreira é fácil, né? Mas eu acho que quando tem uma dedicação e uma persistência, você consegue chegar onde você quer. Com certeza, com certeza. Obrigado. O Fernandinho comentou isso ontem, né? Que tem que fazer com amor, aquilo com paixão mesmo. E a dedicação. E você é um grande exemplo de dedicação, de persistência,
você mesmo colocou aí, você treinava mais. O Quirino sempre usou, né, você como exemplo para todos nós mais novos, que você era o primeiro a chegar no treino, era o último a sair. Então a gente sempre se espelhou muito nessa sua qualidade. E parabenizar você pela sua carreira que você teve. Talvez, como você mesmo comentou, né, algumas atitudes no caminho, algumas outras coisas, talvez pudessem ter te levado a um outro nível, um outro patamar. Talvez pessoas que pudessem te orientar também, né? Essa é uma outra coisa que a gente vai bater papo ao longo dessa semana, que são as influências de fora, né? Você pode falar bem disso também, que às vezes não tem uma boa orientação, a gente não tem uma boa condução e acaba não tendo as melhores oportunidades. Exatamente, Fabio. Foi muito bem lembrado isso aí da sua parte, porque eu acho que esse trajeto da minha carreira, ela, talvez se eu fosse hoje arrumar alguma coisinha, desde lá do começo, eu acho que se eu fosse para, enfim, para dar um conselho, sempre esteja perto dos pais, sabe? Sempre busca um conselho com o pai. E outra, eu posso falar para toda essa molecada que está aí. Na verdade, eles estão com a faca e o queijo na mão, porque eles estão sendo bem assessorados, né? Além de você ter uma equipe boa, você também tem uma assessoria boa em relação a isso, entendeu? De conduzir essa carreira dessa molecada. E os pais, a confiança que o pai tem em cima de você, para essa molecada, é o que eu falo. E assim, eu acho que o maior erro da carreira do atleta profissional até chegar ao final da sua carreira é ele deslumbrar em certas situações, como por exemplo, eu tenho um exemplo muito vivo, que eu tinha um empresário chamado Oliveira Júnior, sabe? E aí, Oliveira Júnior, você sabe dessa carreira, e assim, eu acho que tá aí um dos grandes, talvez se eu fosse mudar a trajetória da minha vida, talvez eu ficasse com aquele empresário lá atrás, era o Facina na época, que não conhece. Talvez o meu maior erro foi trocar de empresário, porque eles usam muito, tipo assim, na época, né, quando eu fui apresentado ao Oliveira Júnior, Oliveira é empresário do Roberto Carlos. Aí, quer dizer, a pessoa, ela deslumbra, entendeu? Tipo, não, hoje eu vou ficar com o meu empresário, que é o Fabinho, que é o Fábio Oliveira. Aí o Fábio Oliveira trabalha toda a carreira do atleta, e aí o que acontece? Aí o atleta, ele começa a arrebentar, a se despontar na categoria de base, aí sobe profissional, começa a fazer uma coisa profissional, e aí chega o cara que trabalha por empresário do Neymar e fala assim, é o seguinte, eu trabalho com o empresário do Neymar, e você não quer assinar com a gente dá tantos para você. Eu acho que aí é o grande erro da pessoa, porque hoje em dia, para uma pessoa que tem uma qualidade e joga bem, a pessoa não precisa de um empresário, ela precisa de uma pessoa que o conduza à carreira profissional. Exato. E é o que a sua equipe faz, entendeu? Hoje você tem uma assessoria por trás da sua escolinha, que eu conheço muito bem, e está em boas mãos, entendeu? E acho que talvez esse é o único conselho que eu daria, não para os moleques, né? Mas para os pais dos meninos, dos futuros atletas que você tem aí. E a outra coisa é assim, Fábio, hoje eu busco viver minha vida, viver o aqui e o agora, entendeu? Eu não faço muita projeção, eu acho que isso aí eu faço minha projeção muito de futuro. Eu acho que se cada um viver o aqui e o agora, e viver intensamente, com dedicação, com certeza você vai ter um futuro muito próspero, porque a gente nunca sabe o futuro, né, Fábio? O passado a gente não pode mudar. Eu acho que na minha carreira eu não posso dizer que eu fui um fracassado,
acho que as pessoas têm uma imagem, ó, Fábio, você jogou no Corinthians? Ah, mas eu não vi nada, nenhum jogo. Falei, puta, realmente eu não joguei no Corinthians. Mas hoje, se eu fosse falar, não, eu não joguei no Corinthians, mas no Santo André eu joguei, no Guarani eu joguei. E, e eu tomei algumas decisões erradas na minha vida, por infelizmente eu não ter uma estrutura que pudesse me dar um conselho, entendeu? Mas eu acredito que tive uma carreira vitoriosa dentro do futebol, como o Fernando e o Fábio tiveram também tem uma carreira vitoriosa dentro das suas profissões. O Fábio é advogado, um dos melhores que tem aí em Itapeva, ou se não for o melhor. E o Fernando, na área dele, também é um dos melhores, entendeu? Aí o Vinícius, como jornalista, tem a dele, o Pilsa, que é o meu contador fera, mito, também tá aí, tem o Flávio, tem os caras aí que diante do que a vida os levou, você, né, que é um cara referência aí na região, isso é ter sucesso, entendeu? Tem uma família maravilhosa aí que a gente sabe. Então eu acho que isso é um sinônimo de sucesso, entendeu? É um sinônimo de sucesso. Eu acho que fracasso, eu acho que eu posso saber quem é fracasso é quem cai e não tem vontade para levantar. Isso aí eu acho que é o fracassado. E não é ninguém que está aí vendo e não é nenhum de nós, entendeu? E é bem engraçado uma história, não sei se eu tenho tempo. Tem tempo, né, Fabinho? Depois você não vai dormir cedo, ninguém trabalha amanhã. A história, você que tem mais eu acho que você pode... que é bom contar, cara, que eu gosto sempre eu sempre gosto de contar essa história, cara, porque foi uma história que marcou muito a minha vida, quando eu parei de jogar futebol. Quando eu parei de jogar futebol, eu tive uma tristeza muito grande. Eu parei de jogar futebol pelo falecimento da minha avó. Poucos sabem disso. Quando minha avó faleceu, aí eu cheguei numa conclusão que eu tinha que parar de jogar futebol, que eu tinha perdido totalmente a vontade de jogar futebol. E eu prometi que nunca mais eu ia comprar uma chuteira. E realmente, eu nunca mais comprei chuteira nenhuma, eu ganhei chuteira. Inclusive o Fabiano Preto me deu essa chuteira. Deu chuteira no nosso site, me deu uma coisa aí. Ele me deu, nunca mais comprei chuteira nenhuma. E assim, até o pessoal pega no meu pé que eu não gosto de jogar futebol, né, cara? Eu não gosto de jogar futebol mesmo. E eu lembro uma fase muito legal da minha vida, foi quando eu lembro que eu gosto de contar essa história, porque foi uma fase, foi um recomeço da minha vida. E ali eu comecei a minha vida, foi um fato que eu morava na Secap, e eu cheguei numa época que eu ia descer cortar cabelo. E aí foi quando eu morava com meu avô, minha avó já tinha falecido, e quando eu desci cortar o cabelo, a minha ficha não tinha caído ainda quando eu parei de jogar futebol, enfim, que eu queria, que eu achava que a vida era tudo, que a vida ia me dar umas coisas fáceis, tudo ia ser fácil tudo para mim e tal, isso, aquilo. Eu tinha meio que me perdido uma referência, porque eu tinha perdido a minha avó. Foi quando eu cheguei para cortar o cabelo, e o cabelo na época era R$10 o corte de cabelo. E eu fui cortar, eu fui tirar no banco, eu não tinha R$10 para sacar no banco, cara. Eu falei assim, cara, errou. Eu só sei que eu subi do Banco do Brasil, que é a praça lá embaixo, lá da Itapeva, para quem conhece Itapeva, eu subi andando, pensando na minha vida, o que eu ia fazer da minha vida. E foi aonde que pintou a oportunidade de eu ir trabalhar com meu tio num posto lá em Rio das Ostras. Aí o que eu quero dizer com isso? É que quando você, ao todo da sua vida, você faz o bem para as pessoas, você faz as coisas, faz o seu melhor, e fui de mototáxi ainda, foi bom, gato. Falou que era R$5 na época, e quem pagou foi meu avô que pagou para mim para descer no mototáxi ainda. E aí, quando eu subi, o que eu quero dizer com isso? Que a vida, ela sempre vai te dar uma oportunidade de você recomeçar. E Deus, ele sempre vai colocar pessoas para te ajudar, entendeu? E o importante disso tudo é você manter, principalmente, o bom humor e nunca, nunca, nunca perder a sua fé, independente da sua religião. E eu acho que sempre as pessoas as pessoas não, sempre o universo vai conspirar
para que você recomece a sua vida, entendeu? E eu tive 5, 6 recomeços da minha vida, do futebol e na minha vida hoje. Hoje eu trabalho no faturamento. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todo o Hospital do Beneficência Portuguesa. A galera, tá todo o faturamento, tá prestigiando aí. Vão me cornetar amanhã pra caramba lá. E uma galera sensacional, uma equipe bem profissional, bem legal mesmo. Mas era essa mensagem que eu queria deixar, Fabi, para vocês aí. De nunca perder a persistência, ter perseverança e fé. Eu acho que essas duas coisas é essencial. Para todos nós que conhecemos você, Careca, a gente não tem a menor dúvida, por isso que era tão a expectativa do encontro hoje, do bate-papo hoje, porque você, eu acho que raramente um de nós viu você triste para baixo ou só falando coisas negativas. Você é um cara que está sempre animado, sempre tem uma piada, sempre tem uma história para contar e sempre está dando risada, independentemente da situação que esteja, né? Então, agradeço mais uma vez mesmo pelo bate-papo. Tenho certeza que para os meninos que estão acompanhando você, eles têm muito para aprender, muito para tirar, né? Toda essa semana tem sido um aprendizado muito grande para eles, né? De entender, de ver uma visão de quem já passou por isso na vida. Então, obrigado mais uma vez por tudo aí. Obrigado pelo seu tempo conosco. Que é isso, Fábio? O prazer é todo meu. Pô, os caras estão me chamando de Malafaia aqui, pô. Os caras são os traíras, viu? Adivinha quem tá me chamando de Malafaia aqui, pastor Malafaia? É o Vinícius, olha lá, Henrique, o Fernandinho. Tira esses caras daí, ô Fabinho. Não, é brincadeira, cara, mas foi um prazer mesmo participar desse bate-papo aí com a galera aí. Foi bem legal mesmo. Fabinho, obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado mesmo. Continue esse sucesso que você está fazendo aí, esse coração que você tem. E, velho, o dia que precisar, a gente tá aí, mandar um abraço aí pro Pé. O Pé é dono de metade de Tararé lá agora, Itaberá, né? Tararé, né? Tararé. Tararé, tá vendendo moto pra caramba aí, pô. Poderia doar uma pra você, fazer uma rifa aí pro pessoal aí, pô. O cara tá rico lá tá vendendo só moto, ele e o Alessandro, cara. Mandar um abraço pros caras aí. Lógico. E outra, aquele macacão. Acho que se eu pudesse ter uma roupa hoje, cara, eu queria voltar a ter aquele macacão que eu fui um dia treinar no Quirino da Shell, cara. Pô, aquele. E outra, o Quirino tinha que voltar aquele negócio de hipnose, viu, Fabinho? E hipnotizar todos esses caras aí, ó, pra parar de beber. Fábio, Fernandinho, tudo essa querinada aí, cara. Mas, ó, Fabinho, valeu mesmo, cara. Valeu, mandar um abraço para todo mundo da Quirinada aí, o Quirino que tá aí, a todo o pessoal da Quirinada, que tem metade do pessoal escrevendo aí, tudo da Quirinada, eu acho que é espetacular isso, aos nossos amigos que estão acompanhando, tem pessoal de Sorocaba, lá de Cumbuco, de Portugal, todo mundo que está acompanhando, um abraço para todo mundo, e principalmente, eu quero deixar para os nossos atletas do FutCracks, né? Que esse bate-papo descontraído, que as histórias, eles possam tirar proveito disso e levar para a vida deles. Porque nós não tivemos, por exemplo, pessoas que nos orientassem assim, né? Pessoas que pudessem nos conduzir para uma coisa melhor, para uma coisa correta, a prestar atenção em algumas coisas que acontecem, né, no caminho futebolístico, e eles estão tendo essas oportunidades. Então, para a molecada do FutCracks aí que está acompanhando, tem o José, o CR10, o Cauã, quem mais? Tem um monte de menino aí que estão acompanhando. Um abração para todos vocês. E deixar o convite para amanhã. Amanhã nós vamos ter um bate-papo com o Rogério Pim. O filho dele estava acompanhando a gente na live aí, o Davi. Amanhã o bate-papo é com o Rogério, que também fez uma carreira aí, jogou no Palmeiras e depois passou por outros clubes. Valeu, obrigado mais uma vez.
Fabinho, valeu, obrigado mesmo. Deixar um abraço para essa galera toda aí da sua equipe aí, todo esse staff que você tem aí, né? Ó, tô até falando chique, Fabinho, você viu? Antes quem falava que lá em Timburi eu falava staff, né, cara? Pô, mandar um abraço para sua equipe de apoio, para essa molecada aí que tá começando, entendeu? E outra, Fabinho, se tiver uma oportunidade pro Paulinho e o Pretinho fazer um teste aí com você aí também, entendeu? Jogaram no Corinthians também, os caras jogaram no Corinthians os dois. O Fernandinho já não tá, ele tem tamanho, mas não tem idade mais para jogar no seu time aí. Agora, Fábio, é uma gratidão eterna por você aí, cara, por ter feito isso aí, né? Ter me dado essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né? Se a gente fosse ficar contando a minha história aqui, acho que a gente ficava até de manhã aqui contando a história. Mas mandar um abraço pra galera e outra oportunidade. Com você certeza. Você contou a sua passagem pelo Irã, né? Você foi até pro Irã jogar futebol. Rapaz, no Irã eu tomava chá que eu via elefante voando, vi um monte de coisa. Cada chá que eu tomava lá, cara. E ainda não podia nem olhar pra ninguém lá, você imagina, né? Mas foi legal, quase morri lá, mas tá bom. Os caras tudo com uma metralhadora vendo no quarto. O banheiro não tinha nem privada, cara. Meu Deus do céu, cara. Imagina só, né? Mas cara, vou mandar um abraço para você. Valeu, obrigado pela oportunidade. E mandar um abraço para essa galerinha que está começando aí. Eu acho que é super importante. E não desistir dos seus sonhos, que é o mais importante. E seguir em frente, cara. Obrigado. Dá um abraço no filhão aí. O filhão é um futuro jogador também, né, cara? Olha, se vai jogar, não sei, mas aqui corre, faz bagunça, tá igual você. Nisso ele puxou você. Corre e faz Então vai bagunça, ser jogador. O negócio é correr, Fabinho. Tem que correr. Depois jogar futebol é outra coisa, cara. A gente aprende quando fica velho, sabia? Valeu, Dulce. Valeu, obrigado, viu? Valeu. E um abração. Fábio, grande abraço. Beijo no coração a todo mundo. E, ó, tô esperando outra camisa, que essa aqui tá ficando apertada, Fabinho, ó. Pô, aí, ó, tá ficando apertada essa aqui. Então manda outra aí, pô, pra mim, hein? E, ó, a minha filha Júlia, cara, ela queria uma também. Então você reserva uma pra ela, tá? Tá cantando bem sem viola, viu?